A força interior que ninguém pode apagar. Lições de estoicismo. Já experimentou a sensação de que o universo gradualmente tenta descaracterizar sua identidade? Através de juízos mascarados como orientações, expressões faciais condenatórias, falas que machucam ou ausências que oprimem? Caso a resposta seja afirmativa, tenha ciência de algo fundamental. Sua jornada não é solitária e, principalmente, seu brilho interior independe da validação alheia. Os pensadores da antiguidade compreenderam essa verdade profundamente. Dominaram a arte de preservar sua essência luminosa, mesmo diante da turbulência, do sofrimento e da exclusão. Para esses sábios, a verdadeira luminosidade emerge do interior, da integridade, da autodisciplina, da tranquilidade perante o inevitável. Epicteto, cuja existência iniciou-se na condição de servo, proclamava: a liberdade genuína pertence apenas àquele que governa a si próprio. Hoje, exploraremos 15 ensinamentos estoicos que demonstrarão como preservar seu fulgor interior independentemente das circunstâncias. São orientações destinadas àqueles que almejam existir com solidez, honra e intenção, pois quando você se fortalece internamente, o mundo externo perde sua capacidade de diminuí-lo. Para simbolizar este instante transformador, proponho uma ação singela, porém impactante. Dirija-se aos comentários e declare: eu sou minha fonte de luz. Que esta seja sua promessa inabalável, sua estabilidade em meio à incerteza, sua proclamação de autonomia emocional. Quando você opta por irradiar de dentro, nenhuma penumbra externa possui domínio sobre você. Primeira lição. A luminosidade mais intensa é aquela que se sustenta sozinha. Existe uma categoria de brilho que jamais se extingue, independentemente das adversidades, das perdas ou dos comentários alheios. Ela dispensa alimentação através de reconhecimento, foco ou prestígio. É uma luz discreta, constante e equilibrada. Sua maior potência reside na independência total. A luminosidade mais poderosa origina-se internamente, aquela que não varia conforme a aceitação externa, que dispensa espectadores para fulgurar, que permanece acesa mesmo na ausência de observadores. É simples depender de um gesto, uma expressão, um resultado, alguém. É fácil construir seu estado emocional baseado em eventos externos. Porém, ao fazer isso, você transfere seu poder, transformando sua tranquilidade em algo dependente, instável e vulnerável. Por isso, torne-se sua própria fonte de estabilidade. Não se vincule ao transitório. Não edifique seu valor sobre elementos que escapam ao seu domínio, pois tudo que provém do exterior pode desaparecer. Se seu equilíbrio estiver depositado lá, ele também se esvairá. Quando você se sustenta internamente, tudo se transforma. Você abandona a condição de folha arrastada pelo vento e se converte numa raiz que permanece imóvel diante de qualquer brisa. Essa firmeza se desenvolve em solitude, nos momentos sem motivos aparentes para a alegria. Mas quando você opta por não se perder, em dias que convidam à desistência, mas você decide prosseguir. É assim que se cultiva a luz inapagável. Não fundamente sua felicidade no externo. Não deposite seu bem-estar nas mãos alheias, nem pessoas, nem objetivos, nem cenários fora do seu controle. Quando algo externo falha, e eventualmente falhará, você não deve sentir que seu universo desmorona. O que ninguém pode lhe conceder, também não pode lhe arrebatar. Isso abrange serenidade, dignidade, confiança e lucidez. Tudo isso nasce em você, pode ser compartilhado, mas não presenteado nem furtado. Marco Aurélio compreendia isso, afirmando que a alma se fortalece quando se concentra no que lhe pertence.
Sua luz depende de você, de como pensa, como escolhe agir, do que decide liberar, não das ações ou palavras alheias. Epicteto ensinava que quem se domina é invencível. Esse domínio inicia quando você para de buscar externamente o que sempre residiu internamente. Não se trata de se isolar do mundo, mas de cessar de responsabilizá-lo pelo que cabe a você. Portanto, lembre-se sempre, a luminosidade mais intensa é aquela que se sustenta sozinha. Segunda lição: seu valor. É inquestionável. É tentador medir seu valor através da perspectiva alheia, um olhar reprovador, um comentário desfavorável, uma recusa. Tudo parece carregar peso excessivo, como se definisse sua identidade. Contudo, a realidade é que seu valor não depende da aprovação ou reprovação externa. É algo que nasce em você, independente dos pensamentos ou declarações alheias. Quando sua autoestima depende do julgamento externo, você entrega sua paz e confiança a pessoas e situações fora do seu controle. O mundo, como sabemos, é imprevisível e frequentemente injusto. Já notou como certas palavras podem alterar seu dia? Como um elogio momentâneo pode elevá-lo e uma crítica passageira pode abalar sua base? Isso ocorre porque, inconscientemente, depositamos nosso valor externamente, esperando que o mundo valide nossa identidade. A filosofia estoica oferece um caminho alternativo. Para os estoicos, a única avaliação relevante é nossa própria, aquela feita por uma consciência serena, honesta e íntegra. Não a opinião das massas, nem o julgamento efêmero daqueles que desconhecem nossa trajetória. Sêneca, um dos grandes mestres estoicos, declarava que a verdadeira honra independe do aplauso, mas deriva do caráter. Você pode ser ignorado, mal compreendido, até atacado, mas isso jamais diminui sua essência interior. Essa compreensão gera liberdade imensa. Quando você se apega menos às opiniões alheias, começa a agir autenticamente, guiado por seus valores, não pela necessidade de agradar. Isso não significa tornar-se insensível, mas desenvolver proteção interna, aprendendo a filtrar críticas construtivas e rejeitar ataques que não refletem sua verdade. O julgamento alheio revela mais sobre quem julga do que sobre você. Frequentemente, esses julgamentos expõem inseguranças, preconceitos ou limitações dos outros, não sua realidade. Ao reconhecer que seu valor independe da aprovação alheia, você conquista uma força invisível, mas poderosa. Nenhuma palavra, gesto ou olhar possui capacidade de enfraquecer sua autoestima quando ela já foi construída de dentro para fora. Esta conquista exige prática e coragem cotidiana. Diariamente, você enfrentará desafios que tentarão desviá-lo de sua essência, uma crítica inesperada, um confronto, uma rejeição. Porém, cada vez que você se mantém firme, reafirma sua liberdade. Faça deste princípio um compromisso pessoal. Meu valor independe do julgamento alheio. Quando essa verdade se enraizar em sua mente, você se sentirá mais leve, mais seguro, mais íntegro. Sua luz brilhará sem temor, pois saberá que não necessita aprovação para existir. A partir daí, poderá dedicar-se ao essencial: crescer, aprender, agir com propósito, sem o fardo do medo do julgamento. Lembre-se sempre, seu valor é inabalável, nascendo de sua essência, integridade e amor próprio que escolhe cultivar. Terceira lição: sua missão é consigo mesmo. Frequentemente, nos extraviamos tentando satisfazer o mundo. Almejamos aceitação, compreensão, admiração. Investimos tempo e energia, conquistando aprovação externa como se fosse nosso propósito existencial. Porém,
Essa busca incessante por reconhecimento é perigosa, pois o mundo é vasto demais, repleto de opiniões conflitantes, expectativas mutáveis e frequentemente indiferente à nossa verdadeira essência. Quando sua missão se torna agradar o externo, você perde de vista o essencial, sua própria verdade e propósito pessoal. Os estoicos ensinaram que a vida é breve e que desperdiçar energia tentando ser aquilo que outros desejam é malbaratar o tempo precioso que possuímos para sermos nossa versão autêntica. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra da brevidade da existência e da importância de focar no que verdadeiramente importa. Nosso crescimento interno, nossa integridade, nossa contribuição genuína ao mundo. Não a máscara que vestimos para agradar multidões que sequer nos conhecem profundamente. Sua verdadeira missão é consigo mesmo. Desenvolver-se, aperfeiçoar-se, tornar-se a melhor versão de quem você pode ser. Isso não é egoísmo, é responsabilidade. Quando você se dedica ao seu crescimento genuíno, automaticamente tem mais a oferecer ao mundo. Não por obrigação ou necessidade de aprovação, mas por abundância interior. A diferença é fundamental. Quando você age para agradar, está sempre em déficit, sempre dependente, sempre ansioso. Quando age a partir de sua plenitude interior, está sempre contribuindo, sempre autônomo, sempre em paz. Isso significa ignorar completamente os outros? Absolutamente não. Significa parar de torná-los o centro gravitacional de suas decisões. Significa considerar opiniões valiosas sem torná-las determinantes. Significa contribuir genuinamente sem esperar retribuição emocional. Sua missão principal é consigo. Cultivar virtudes, desenvolver sabedoria, praticar compaixão, começando por você mesmo, construir resiliência, viver com propósito. Claro, quando essa missão interna está sólida, suas interações externas se tornam naturalmente mais saudáveis e produtivas. Não permita que a busca por aprovação desvie você do caminho do autodesenvolvimento. O mundo pode não entender suas escolhas, mas isso não diminui sua validade. Sua jornada de crescimento é única e pessoal. Honre-a acima de qualquer expectativa externa. A força interior e a sabedoria do autodomínio. É fundamental recordar que devemos concentrar nossa energia naquilo que genuinamente está sob nossa influência. Nossos pensamentos, nossas decisões e nosso caráter moral. Paralelamente, é necessário abraçar com tranquilidade aquilo que escapa ao nosso domínio. Sua verdadeira missão não se alinha com as expectativas sociais, nem com os ditames da opinião coletiva. Sua missão autêntica consiste em permanecer fiel à sua essência, exercer integridade em suas ações e viver em consonância com seus princípios, mesmo quando isso implica resistir às correntes dominantes. No momento em que você abandona a busca incessante por aprovação externa, passa a manifestar sua genuinidade. Essa autenticidade constitui o fundamento da sua luminosidade verdadeira, pois é a única que permanece inabalável diante das turbulências das circunstâncias exteriores. Muitas pessoas interpretam erroneamente essa postura como individualismo excessivo ou afastamento social, mas a realidade é oposta. Trata-se, na verdade, de uma manifestação profunda de responsabilidade. A responsabilidade de nutrir seu próprio ser para poder oferecer contribuições genuínas ao mundo. Epicteto, que nasceu em condição de escravidão e ascendeu à posição de um dos mais notáveis filósofos estoicos da história, transmitia o ensinamento de que o único domínio sobre o qual exercemos controle absoluto reside em nossa vontade e em nossas escolhas interiores. Todo o restante, as percepções alheias, os acontecimentos que se desdobram,
os resultados de nossas ações permanecem além do nosso alcance. Quando absorvemos essa compreensão, a pressão para corresponder a todas as expectativas se dissolve. Você cessa a tentativa de controlar o incontrolável e redireciona sua energia para aquilo que genuinamente pode transformar sua existência, seu próprio desenvolvimento e autodisciplina. Cumprir sua missão pessoal significa agir guiado pela sabedoria, coragem, justiça e temperança, virtudes estoicas que orientam o ser humano para viver em harmonia consigo mesmo e com o universo. Significa manter o foco no essencial, mesmo quando distrações, críticas e rejeições tentam desviá-lo do seu percurso. É a escolha pela serenidade interior em meio à turbulência externa, reconhecendo que o mundo pode demonstrar indiferença, mas você possui o poder de escolher sua resposta. Cada movimento em direção à sua missão pessoal fortalece sua luminosidade interior. Você se torna menos suscetível às opiniões externas, mais centrado e resistente diante das dificuldades. Essa força se constrói através de pequenas decisões cotidianas. Recusar quando necessário, optar pela honestidade mesmo quando causa desconforto, persistir quando tudo convida ao abandono. Sua missão representa um compromisso consigo mesmo. A jornada de descobrir e cultivar a melhor expressão do seu ser, independentemente dos acontecimentos externos. Quando você assume essa responsabilidade, algo transformador ocorre. Você se liberta da ansiedade, do temor ao julgamento e da necessidade constante de aprovação. Torna-se senhor da sua própria luz, capaz de brilhar mesmo em ambientes que não reconhecem seu valor. Lembre-se sempre, sua missão é consigo mesmo, não com o mundo. O mundo pode tentar desviá-lo do seu caminho, mas apenas você decide até onde permitirá essa influência. Não aguarde que o mundo compreenda ou apoie sua jornada. Seu compromisso deve ser com sua integridade, sua verdade e seu crescimento. Somente assim, sua luz será forte, estável e verdadeira, capaz de iluminar não apenas sua vida, mas também o caminho daqueles que cruzarem seu destino. O patrimônio interior inabalável. Habitamos um mundo onde tudo ao nosso redor é transitório e sujeito a transformações constantes. Bens materiais podem ser perdidos, relacionamentos podem se desfazer e até mesmo o reconhecimento e a admiração dos outros podem desvanecer instantaneamente. Contudo, existe algo dentro de você que permanece inabalável. Aquilo que você edificou interiormente através de esforço, disciplina e sabedoria. Ninguém pode subtrair. Essa construção interna representa a verdadeira fortaleza do ser humano. É constituída por valores sólidos, princípios firmes, autocontrole e uma mente treinada para enfrentar desafios sem se abalar. É o reflexo da sua integridade e do seu compromisso consigo mesmo, que permanece intacto mesmo diante das maiores tempestades. Os filósofos estoicos compreendiam que o verdadeiro poder e a liberdade emergem da capacidade de dominar a si mesmo, não das coisas externas. Epicteto afirmava que ninguém pode nos prejudicar a menos que o permitamos. Essa frase constitui uma das maiores lições para quem busca viver com serenidade. Nossa paz interior depende exclusivamente daquilo que escolhemos aceitar. Imagine uma residência construída sobre rocha sólida. Por mais intensas que sejam as tempestades e os ventos que tentam derrubá-la, enquanto a fundação permanecer firme, a casa continuará de pé. Sua fortaleza interna é essa base sólida que o sustenta diante de qualquer adversidade. Essa base não se ergue overnight.
É o resultado de um trabalho diário, composto por escolhas conscientes, exercícios constantes de autocontrole, reflexão e prática das virtudes. É na repetição desses atos, mesmo nos momentos em que ninguém observa, que sua alma se fortalece. Quando a vida traz perdas inesperadas, seja um emprego, um relacionamento, um sonho, sua luz interior pode parecer diminuir. Mas o que foi construído com um fundamento verdadeiro não se extingue. Mesmo nos dias mais desafiadores, sua essência permanece firme, pronta para se reerguer. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores e filósofos estoicos, aconselhava concentrar esforços no que está sob nosso controle e aceitar o que não está. Essa atitude permite que sua mente permaneça livre de angústias desnecessárias, protegendo sua luz interna contra as tempestades externas. Nenhuma crítica maliciosa, nenhuma injustiça sofrida, nenhum fracasso deve possuir o poder de destruir aquilo que você edificou em seu interior. Sua dignidade, sua clareza de propósito, sua coragem e sua resiliência são patrimônios invioláveis. Reconhecer que essa força reside dentro de você é o primeiro passo para libertar-se do medo, da perda e da dependência do externo. Quando você decide investir no que realmente importa, sua sabedoria, seu autocontrole, sua integridade, sua liberdade se torna real e duradoura. Ao fortalecer o que está dentro, você cria uma vida sólida e inabalável, capaz de resistir às mudanças, às tempestades e até mesmo ao abandono, porque sua luz não depende do que você possui, mas do que você é. Esse é o convite do estoicismo. Construir e proteger aquilo que ninguém pode tirar, para que mesmo diante das adversidades, você continue íntegro e forte. Essa força interna não apenas o protege, mas também serve de inspiração para quem o cerca, demonstrando que a verdadeira liberdade está em dominar a si mesmo. Assim, a cada dia, escolha cultivar e defender o que há de mais precioso em você, sua luz interior, que nenhum poder externo pode apagar. A luminosidade do silêncio. Em meio ao ruído constante do mundo, das opiniões, das cobranças, das distrações, sua luz interior pode enfraquecer se não encontrar espaço para respirar. O silêncio, frequentemente subestimado, é um alimento essencial para essa luz que deseja brilhar forte e constante. Vivemos numa época de estímulos incessantes. Redes sociais, mensagens, sons e informações correm em alta velocidade. É natural sentir a mente sobrecarregada, exausta, confusa. Nessas condições, a luz interior se perde no ruído e na pressa. Por isso, aprender a cultivar o silêncio é fundamental para recuperar o equilíbrio e o brilho da alma. Silenciar não significa simplesmente calar ou afastar-se dos outros, mas criar momentos genuínos de conexão consigo mesmo. É reservar espaço para ouvir sua própria voz interna, para perceber suas emoções, pensamentos e valores sem interferência externa. Para os estoicos, a prática da quietude interna fortalece a mente e a alma. Marco Aurélio, em suas meditações, ressaltava a importância de buscar a calma interior, mesmo em meio às maiores tempestades. Esse silêncio não é vazio, mas um espaço fértil, onde a clareza e a sabedoria crescem. Quando você encontra esse silêncio, começa a distinguir o que realmente merece sua atenção daquilo que é apenas ruído passageiro, as críticas infundadas, as preocupações exageradas, as ansiedades que tentam controlar seu coração. É no silêncio que a luz interior encontra alimento para crescer. Sem esse espaço de pausa e reflexão, o cansaço mental e emocional toma conta, enfraquecendo seu brilho e sua capacidade de agir com serenidade. O silêncio é um ato de coragem em tempos de excesso.
É um gesto de resistência contra a pressão, para estar sempre conectado, para responder rapidamente, para mostrar resultados imediatos. Ao cultivar o silêncio, você cria nos criando um refúgio interior para sua essência. Construa um santuário íntimo onde sua essência possa encontrar abrigo e se revigorar. Este ambiente especial oferece a chance de restaurar suas energias, reorganizar o que verdadeiramente importa e redescobrir sua missão de vida. O silêncio também contribui para desenvolver uma atitude serena perante a existência, permitindo que você observe a realidade tal como ela se manifesta, sem ser arrastado por impulsos emocionais desregulados ou pelo receio do julgamento alheio. Quando a mente encontra quietude, você cultiva a habilidade de selecionar suas atitudes conscientemente, substituindo reações automáticas por decisões ponderadas. Esta escolha deliberada fortalece sua independência pessoal e preserva sua luminosidade interna, mesmo quando confrontado com dificuldades. Descobrir momentos de verdadeira quietude em meio ao ritmo acelerado cotidiano não é simples, porém é viável e indispensável. Dedique períodos para estar em sua própria companhia, distante do barulho tecnológico e das interferências sociais. Pratique contemplação, caminhe em tranquilidade, registre seus pensamentos por escrito ou simplesmente inspire profundamente enquanto observa seu universo interior. Estes instantes funcionam como fontes de água cristalina que revitalizam a alma fatigada e nutrem sua luminosidade interna. Sem eles, seu brilho pessoal pode gradualmente se extinguir, abafado pelo ritmo desenfreado e pelas vozes exteriores. Lembre-se, a luminosidade que você deseja preservar não se constitui apenas de atividade e agitação, mas também de pausas e tranquilidade. É nesta união que nasce a verdadeira potência. O silêncio não representa um vazio, mas sim uma presença completa. O território onde você se encontra consigo mesmo, com sua força, sua compreensão e sua serenidade. Cultivar a quietude significa cultivar a si próprio, alimentando a luminosidade que permanece inextinguível. A força nasce da integridade moral. Preservar a integridade representa um dos maiores desafios existenciais. É simples manter-se íntegro durante momentos tranquilos, quando as circunstâncias favorecem nossos desejos e as pessoas aplaudem nossas decisões. Contudo, o verdadeiro teste da integridade emerge quando o panorama se transforma, enfrentando adversidades, pressões externas, tentações ou críticas. A integridade constitui o elo invisível que une suas ações ao seu caráter e aos seus valores mais profundos. Ela garante que, independentemente das situações, você permaneça autêntico consigo mesmo, sem se curvar ao medo ou à conveniência. Os pensadores estoicos ensinavam que a virtude representa o único bem genuíno, e a integridade manifesta concretamente essa virtude no cotidiano. Marco Aurélio observou que a satisfação existencial depende da qualidade dos pensamentos, e estes só podem ser puros quando a mente está harmonizada com os princípios pessoais. Quando você mantém sua integridade, constrói uma proteção contra a instabilidade do mundo exterior. Não importa os acontecimentos, crises profissionais, conflitos pessoais, injustiças. Sua essência permanece sólida porque você não depende de aprovação externa nem de circunstâncias favoráveis. Para se sentir completo, imagine uma pedra no centro do oceano tempestuoso. As ondas tentam deslocá-la, desgastá-la, alterar sua estrutura, mas ela permanece ali, sólida e inabalável. Assim deve ser sua integridade, uma rocha que resiste às tempestades existenciais, que não se deixa levar pelo que é transitório.
Manter integridade requer consciência e bravura. Significa reconhecer quando algo ameaça comprometer seus valores e optar por agir de forma coerente, mesmo que isso seja desafiador, solitário ou impopular. Isso não implica rigidez ou inflexibilidade, mas firmeza nos princípios, abertura ao diálogo e ao aprendizado, sem abdicar da essência pessoal. Epicteto afirmava que a liberdade começa onde termina a necessidade de agradar aos outros. Quando você preserva sua integridade, conquista essa liberdade, a independência de ser autêntico e viver em harmonia consigo mesmo. É natural sentir pressão para ceder, adaptar-se às expectativas externas e evitar confrontos. Porém, ceder, comprometendo sua integridade, significa perder sua luz interior, apagando a centelha que somente você pode manter acesa. Pratique a autoconsciência. Observe suas atitudes, pensamentos e decisões. Questione-se constantemente. Estou agindo conforme meus valores? Estou sendo fiel a mim mesmo? A integridade é um hábito que se fortalece através da prática diária. Cada escolha alinhada constrói uma fundação sólida para viver com dignidade e autoestima. Quando a integridade é seu guia, você inspira respeito e confiança nos outros, não por força ou imposição, mas pela autenticidade que transmite. Lembre-se, sua integridade é seu maior tesouro e ninguém pode subtraí-la de você, a menos que você permita. Em qualquer cenário, mantenha-se firme em sua verdade. Esta é a luz que permanece inextinguível. A virtude como melhor resposta. Frequentemente nos deparamos com situações que despertam emoções intensas: irritação, medo, frustração. Nestes momentos, a reação automática é agir impulsivamente, permitindo que o calor do instante determine nossos atos. Contudo, os estoicos nos apresentam um caminho alternativo. Responder com virtude, com consciência e equilíbrio, sempre supera reagir de forma impulsiva. Reagir constitui uma resposta instintiva, rápida e frequentemente descontrolada. Pode proporcionar alívio momentâneo, mas raramente resolve conflitos de maneira duradoura ou fortalece nosso caráter. Reações impulsivas tendem a gerar ondas de consequências que escapam ao nosso controle, prejudicando a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. Responder com virtude, por outro lado, exige autodomínio, reflexão e sabedoria. É escolher agir com justiça, coragem, moderação e prudência, as virtudes que os estoicos consideravam essenciais para uma existência plena. Esta resposta consciente transforma um momento de crise numa oportunidade para crescer, fortalecer a alma e inspirar quem está próximo. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Esta frase representa um lembrete poderoso. Embora não controlemos as situações externas, podemos controlar nossas interpretações e reações. Ter essa consciência é o primeiro passo para não sermos escravos das emoções momentâneas. Quando você pratica a resposta virtuosa, cria um intervalo, mesmo pequeno, entre o estímulo e a reação. Este espaço é onde reside a verdadeira liberdade humana, a independência de decidir como agir, não sendo dominado pelo impulso ou pelo caos emocional. É neste intervalo que você pode escolher agir com razão, não com emoção. Responder com virtude não significa ser passivo ou tolerar injustiças sem reação. Significa agir com firmeza, mas sem perder a clareza, o respeito e a calma. É saber que a força verdadeira não está na explosão, mas no controle e na sabedoria para transformar o conflito em aprendizado. Imagine um guerreiro que, diante do ataque, mantém a serenidade e escolhe sua estratégia em vez de se lançar cegamente na batalha. Assim é a pessoa que responde com virtude.
alguém que domina suas emoções e age guiado pelos seus princípios, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Além de fortalecer o caráter, responder com virtude também constrói relacionamentos mais saudáveis. Pessoas que reagem impulsivamente tendem a gerar conflitos e afastar aqueles que poderiam ser aliados. Por outro lado, agir com equilíbrio e sabedoria atrai respeito e confiança, pois transmite segurança e maturidade. Praticar essa virtude é um exercício constante. Nem sempre será fácil manter a serenidade diante de provocações, injustiças ou situações inesperadas. Mas cada escolha consciente fortalece sua luz interior e prepara você para desafios maiores. Responder com virtude é também um ato de amor próprio e respeito aos outros. É reconhecer que suas ações têm consequências e que você pode ser uma força de paz e equilíbrio mesmo em meio ao caos. Quando você responde com virtude, torna-se um exemplo vivo do que significa viver com propósito e integridade. Sua luz interior não se apaga diante da adversidade. Ela brilha ainda mais intensamente, iluminando o caminho para si e para os outros. Por isso, da próxima vez que sentir vontade de reagir impulsivamente, pare, respire profundamente, faça uma pausa e permita-se escolher uma resposta alinhada aos seus valores. Esta escolha não só preserva sua paz interior, como também transforma sua vida e o ambiente ao seu redor. Responder com virtude é a marca do estoico, é o caminho para uma existência plena e significativa. Percurso rumo a uma existência equilibrada, respeitosa e completa, onde a segurança interior não deve ser confundida com prepotência, permitindo que sua autenticidade genuína encontre território fértil para florescer e jamais se extinguir. Princípio. 8º, segurança interior versus prepotência. A determinação frequentemente é mal interpretada como soberba, porém essas características são fundamentalmente opostas. A prepotência surge do orgulho excessivo, da vontade de se sobrepor e comandar, da carência de demonstrar supremacia para se sentir reconhecido. Por sua vez, a determinação representa a tranquilidade daquele que compreende seus princípios, sua natureza íntima, estando preparado para protegê-los sem necessidade de menosprezar ou agredir terceiros. Esta interpretação equivocada entre determinação e prepotência provoca receio em muitos indivíduos ao se expressarem, temendo aparentar autoritarismo, inflexibilidade ou mesmo hostilidade, abandonando assim suas próprias convicções para evitar embates ou exclusão. Entretanto, renunciar à determinação significa desistir da sua essência luminosa, aquela energia interna que necessita de diretrizes claras para permanecer vibrante. Os pensadores estoicos prezavam intensamente a determinação, pois ela simboliza o autodomínio e o compromisso inabalável com a retidão e o raciocínio. Marco Aurélio, o monarca filósofo, declarava que devemos proceder sempre conforme a equidade e a lógica, mesmo quando isso contraria a multidão ou demanda bravura para confrontar obstáculos. Ter determinação não significa se isolar do diálogo ou se tornar inflexível. Pelo contrário, determinação é ter clareza sobre sua identidade e suas defesas, mantendo receptividade para escutar, assimilar e até modificar perspectivas quando o discernimento ou a virtude orientam. É a habilidade de criar barreiras saudáveis, de recusar sem remorso e de sustentar suas crenças com consideração e modéstia. Visualize uma árvore resistente que, mesmo se curvando com a brisa, preserva seu tronco robusto e suas raízes estáveis. Assim é a determinação autêntica,
maleável suficientemente para aprender e evoluir, mas sólida para não sucumbir às pressões exteriores. Quando alguém demonstra determinação, não necessita elevar o tom, envergonhar ou desrespeitar para ser compreendido. Essa determinação emana uma serenidade poderosa, uma segurança proveniente do autoconhecimento e da lucidez interna. Em contrapartida, a prepotência é ruidosa, ansiosa, necessitando constantemente se reafirmar para se sentir protegida, um indício de insegurança que busca controle através da imposição e da falsa superioridade. É crucial não confundir essas duas posturas, pois tal confusão gera incertezas e inseguranças que bloqueiam a expressão genuína do seu ser. Ter determinação não é ser prepotente, é ser livre, consciente e responsável pela própria existência. A determinação funciona como um escudo protetor da sua luz interna, impedindo que você se perca nas opiniões alheias, nas pressões sociais ou nas tentações de ceder para ser aceito. Sem determinação, a busca por aceitação pode levá-lo a apagar fragmentos importantes da sua essência, tornando seu brilho frágil e instável. Epicteto ensinava que o verdadeiro controle reside em dominar a si mesmo, em ser dono das próprias ações e sentimentos. E essa capacidade se revela, entre outras formas, na determinação de caráter, na coragem de permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo circundante solicita o oposto. Cultivar determinação requer exercício, reflexão e autoconsciência. É necessário conhecer profundamente seus valores e princípios, compreender o que realmente tem significado para você e estar disposto a enfrentar as consequências de manter-se fiel a eles. Nem sempre será simples. Em muitos momentos, você sentirá a tentação de ceder, de se adaptar para evitar o confronto ou o isolamento. Mas cada escolha de determinação fortalece sua integridade e sua luz interior. Com o tempo, essa prática cria raízes profundas que tornam sua presença sólida e inspiradora. Viver com determinação proporciona benefícios profundos: tranquilidade interior, autoconfiança, respeito próprio e dos outros. Você se torna uma referência para quem busca autenticidade, coragem e equilíbrio. Quando sua determinação está alinhada com a humildade e o respeito, ela cria um ambiente onde o diálogo verdadeiro pode ocorrer e as relações se tornam mais genuínas e duradouras. Lembre-se, determinação não é prepotência. É a expressão mais pura da sua liberdade, da sua autenticidade e da sua força interior. Manter-se determinado é manter sua luz acesa, uma luz que não depende da aprovação alheia, que resiste às tempestades da vida e que brilha com a força da verdade. Princípio 9. Preserve sua energia vital. Não permita que ninguém diminua sua energia vital. Em diversos momentos da existência, nossa energia vital, aquela força vibrante que nos impulsiona a agir, sonhar e criar, é ameaçada. Às vezes surgem as críticas, outras vezes o esgotamento, a incerteza ou o próprio ambiente que parece querer extinguir nossa chama. Mas é essencial que você não permita que ninguém reduza essa energia que nasce internamente. A energia vital não é apenas uma emoção transitória, é uma força essencial, uma centelha interior que nutre a coragem para prosseguir mesmo quando o percurso é árduo. É o motor que impulsiona a transformação pessoal e sustenta a busca por significado e propósito. Os estoicos reconheciam que o mundo exterior é imprevisível e frequentemente adverso, mas que a força para seguir adiante deve provir do interior. Marco Aurélio aconselhava a lembrar sempre do motivo que nos move, a centelha que mantém a alma acesa em meio às tempestades.
Frequentemente, as pessoas ao nosso redor, por medo, ciúme ou simplesmente incompreensão, tentam apagar nosso brilho. Podem desencorajar nossos sonhos, ridicularizar nossas ideias ou simplesmente ignorar nossos esforços. Mas permitir que esses ventos negativos extingam sua luz é abdicar do seu poder. Quando alguém diminui sua energia vital, na verdade está tentando limitar sua capacidade de crescer. Não aceite isso. Sua energia e paixão são preciosas demais para serem desperdiçadas na aprovação dos outros. Além disso, a energia vital genuína é contagiosa. Quando você mantém sua chama viva, inspira pessoas, cria oportunidades e constrói pontes que antes pareciam inalcançáveis. Mas como preservar a energia vital diante das adversidades? Primeiro, cultivando uma conexão profunda com seu propósito. Saber por que você faz o que faz, quais valores sustentam suas escolhas, torna sua energia mais resistente. Depois, aprendendo a filtrar o que chega até você. Nem toda crítica merece ser ouvida. Nem toda opinião deve influenciar suas decisões. A sabedoria está em reconhecer o que constrói e o que destrói. É importante também cuidar da sua saúde mental e emocional. A energia vital se esgota quando a mente está cansada, estressada ou sobrecarregada. Momentos de descanso, reflexão e autocuidado são fundamentais para renovar suas forças. Lembre-se, a jornada do sábio não é marcada pela ausência de dificuldades, mas pela capacidade de manter a luz acesa apesar delas. Não deixe que as vozes que tentam diminuir sua energia vital tenham espaço dentro de você. Proteja sua chama com determinação e amor próprio. Quando você mantém sua energia vital viva, está se comprometendo com sua melhor versão. Aquela que não se deixa apagar, que segue firme mesmo diante do vento contrário. A cada passo que você dá com paixão e propósito, sua luz se torna mais forte, mais clara, mais contagiante. Não permita que ninguém roube isso de você. Sua energia, seu brilho e sua vitalidade são dons que precisam ser preservados e cultivados. Por isso, erga-se hoje com a certeza: ninguém vai diminuir minha energia vital. Essa é a decisão que mantém a chama acesa e o caminho aberto para a grandeza. Princípio 10. O ciúme dos outros não te define. O ciúme dos outros não lhe pertence. O ciúme é uma emoção ancestral e intensa que pode surgir quando alguém vê no outro aquilo que almeja ou não possui. É uma sombra que muitos carregam, uma reação humana, porém nociva, que pode gerar sofrimento tanto para quem a experimenta, quanto para quem é alvo dela. Por isso é fundamental compreender que o ciúme dos outros não te pertence. Não é sua responsabilidade, nem deve afetar seu valor ou sua paz interior. Quando você conquista algo verdadeiro, seja uma realização, um talento ou um estado de espírito, é comum que algumas pessoas ao seu redor sintam ciúme. Isso acontece porque o brilho da sua luz pode destacar as sombras que elas tentam sobre a inveja e reações alheias. Muitas pessoas tentam dissimular seus verdadeiros sentimentos internamente, porém suas manifestações externas revelam muito mais acerca de sua condição emocional do que propriamente sobre sua personalidade. O ciúme, em sua essência, representa um espelho da frustração individual. Surge através da comparação incessante e da percepção de carência em aspectos da própria existência. Enquanto você dedica energia ao desenvolvimento, aprendizado e transformação pessoal, aqueles dominados pelo ciúme permanecem aprisionados em conflitos internos. Os pensadores estoicos preconizavam que julgamentos externos não deveriam comandar nossos sentimentos ou escolhas. Marco Aurélio afirmava que apenas nossa consciência possui domínio sobre nossas paixões, devendo-se buscar a serenidade independentemente dos acontecimentos externos.
Portanto, evite carregar o fardo da inveja alheia como se fosse sua responsabilidade. Quando você assimila o ciúme de terceiros, permite que energias destrutivas invadam sua harmonia interna. Você desvia o foco de seu percurso e se expõe a agressões sem fundamento na sua realidade. É equivocado presumir que deve reagir, demonstrar algo ou se explicar para quem está dominado por tal sentimento. Compreender que a inveja espelha a vulnerabilidade do outro contribui para preservar a calma. Não significa descartar o problema, mas sim optar por não se deixar infectar por ele. Sua força deve estar direcionada ao seu desenvolvimento, não a embates desnecessários. Ademais, desenvolver a compaixão pode converter a inveja em entendimento. Frequentemente, quem experimenta ciúme está limitado por sua própria angústia e insegurança. Responder com sensibilidade pode criar oportunidades para reconciliação e tranquilidade. Contudo, permanece fundamental estabelecer fronteiras saudáveis. Defender-se da inveja implica evitar vínculos prejudiciais e não permitir que essa emoção comprometa sua autoconfiança ou escolhas. Você não necessita sustentar pesos que não lhe cabem. Lembre-se de que seu mérito independe da percepção de outros. Você não precisa demonstrar nada a ninguém, especialmente a quem está consumido pelo ciúme. Sua luminosidade lhe pertence, e somente você determina sua intensidade. Quando aceita essa realidade, liberta sua mente e coração para se concentrar no que verdadeiramente tem significado, seu objetivo, evolução e contentamento. A inveja de outros representa um peso desnecessário. Abandone essa carga e prossiga seu trajeto com tranquilidade e segurança. A liberdade genuína reside em não permitir que fatores externos, incluindo a inveja, definam sua identidade. Sua luz possui força e resistência porque nasce em seu interior. Pode enfrentar sombras e barreiras, mas jamais será extinta por aqueles que habitam nas trevas. Continue irradiando, independentemente do que outros sentem ou pensam. Sua trajetória lhe pertence e o brilho que escolhe portar serve como guia para quem se encontra perdido na escuridão. Você não está aqui para ser compreendido por todos, mas para permanecer autêntico consigo mesmo. Esta é a maior conquista que pode alcançar. Proteção contra o ruído emocional. Vivemos numa época onde a perturbação emocional se faz presente em praticamente todos os instantes do nosso cotidiano. São as plataformas digitais, informações jornalísticas, posicionamentos intensos, disputas constantes. Tudo isso gera um ambiente saturado de estímulos que afetam nossa mente e sentimentos. É crucial que você desenvolva mecanismos de proteção contra essa poluição para preservar sua lucidez e serenidade interior. A perturbação emocional engloba tudo aquilo que compromete sua paz, sem acrescentar valor genuíno à sua existência. Pode ser uma controvérsia desnecessária, uma observação destrutiva, uma informação perturbadora ou até mesmo as preocupações que você nutre excessivamente. Quando permitimos que essa agitação domine nossa consciência, perdemos a direção do que realmente tem importância. Os filósofos estoicos nos instruíram que não podemos governar os eventos externos, mas possuímos controle absoluto sobre nossas reações. Epicteto proclamava que não são os acontecimentos que nos inquietam, mas nossa interpretação sobre eles. Esse ensinamento representa um convite para cuidarmos da qualidade de nossos pensamentos e sentimentos. Proteger-se da agitação emocional significa estabelecer barreiras definidas para aquilo que você autoriza a adentrar seu espaço mental e sentimental.
é desenvolver a capacidade de selecionar informações, escolher criteriosamente suas disputas e reconhecer quando é momento de se distanciar de contextos ou indivíduos prejudiciais. Exercitar o silêncio interno também constitui uma forma eficaz de proteção. Quando você encontra períodos de quietude e contemplação, torna-se mais simples identificar o que verdadeiramente merece sua concentração e o que representa apenas distração que consome sua vitalidade. Outro aspecto relevante é desenvolver a percepção emocional. Reconhecer suas emoções, sem se deixar governar por elas, constitui um passo fundamental para manter o equilíbrio diante da desordem externa. Muitas vezes, reagimos impulsivamente porque não observamos nossos sentimentos. Ao cultivar essa atenção, você adquire a habilidade de escolher respostas mais prudentes e produtivas. Além disso, cuidar do físico e da mente contribui para fortalecer sua resistência à perturbação emocional. Atividades como meditação, exercícios corporais e nutrição adequada favorecem uma mente mais límpida e um coração mais sereno. Lembre-se também de que a comparação constante e a busca por reconhecimento intensificam a agitação interna. Quando você se fundamenta em seus princípios e em sua missão, fica menos suscetível às influências externas. Proteger-se da perturbação emocional representa um gesto de autocuidado e responsabilidade. É preservar sua paz para poder atuar com clareza, concentração e coragem. Cada vez que mantém sua mente livre dessa agitação, sua luz interior se fortalece. Você se torna mais resistente, mais equilibrado e capaz de enfrentar qualquer obstáculo. Não permita que a perturbação emocional o desvie do caminho da virtude e do crescimento. Seja criterioso com o que nutre sua mente e coração. Cultive a serenidade, o foco e a sabedoria para que sua luz sempre brilhe intensamente, independente do que ocorra ao seu redor. O verdadeiro caráter nos momentos invisíveis. A autêntica natureza do seu caráter se manifesta através das ações que você executa quando ninguém está observando. Não se refere ao que você faz para causar impressão nos outros, nem ao que é perceptível ao mundo. São as pequenas decisões silenciosas, as escolhas íntimas e discretas que determinam quem você genuinamente é. Os pensadores estoicos apreciavam essa consistência interna, essa prática contínua de viver segundo seus valores, independentemente da plateia. Para eles, a virtude não constituía um espetáculo, mas um compromisso cotidiano, uma edificação silenciosa da alma. Ser íntegro quando ninguém observa representa o fundamento de uma vida autêntica e de uma luz que não se extingue. É simples agir adequadamente diante de olhares atentos, pois existe a pressão social e o anseio natural por aceitação. Porém, a verdadeira prova reside naquelas ações que ninguém presencia, nos instantes em que ninguém espera nada de você. Quando o mundo não está observando e você pode optar pelo caminho mais simples ou pelo caminho da virtude. Quando você pratica a integridade nesses momentos invisíveis, está edificando uma fortaleza interna. Essa base sólida sustentará suas atitudes em situações mais desafiadoras, onde a tentação de se desviar do caminho é maior. A coerência entre quem você é publicamente e em privado é o que torna sua luz real e inabalável. Buscar validação externa constitui um hábito comum na sociedade contemporânea. Apreciamos ser reconhecidos, admirados e valorizados, e isso não representa um problema. Entretanto, quando sua autoestima depende exclusivamente da aprovação de outros, você se torna vulnerável e instável. Já quando seu valor provém do que você faz em solidão,
sua paz interior se torna invulnerável. Você não necessita da aprovação alheia para se sentir completo, pois conhece sua verdade. Essa autonomia interior representa uma das maiores realizações que um ser humano pode atingir. Agir com integridade na ausência de testemunhas também constitui um exercício de disciplina e autoconhecimento. É aprender a dominar os próprios impulsos, resistir às tentações momentâneas e escolher o correto mesmo que ninguém saiba. Essa prática fortalece sua mente, seu caráter e sua luz interior. Marco Aurélio, um dos maiores estoicos, escreveu que a alma deve ser tão pura e firme na solidão quanto diante da multidão. Esse ensinamento nos convida a desenvolver uma estabilidade interior profunda que permanece inabalável, independentemente da aceitação ou recusa dos outros. É nessa firmeza que encontramos a verdadeira autonomia. Quando você incorpora essa compreensão, suas atitudes deixam de ser meras encenações e se transformam em manifestações genuínas da sua essência. Seu brilho interior emerge naturalmente, pois nasce da honestidade e do compromisso assumido consigo mesmo. Essa postura genuína também gera impactos benéficos em seus relacionamentos. As pessoas percebem quando alguém possui integridade real, e esse reconhecimento surge de forma espontânea e permanente. Você se estabelece como um modelo de veracidade, um exemplo silencioso que motiva sem necessidade de discursos. Por essa razão, dedique-se ao que realiza em privado, aquilo que permanece oculto do olhar público. São essas práticas que edificam seu verdadeiro patrimônio e fortalecem a chama interna que ninguém consegue extinguir. Lembre-se, suas ações, quando não há testemunhas, revelam sua verdadeira identidade. Cultive essa consistência e sua luminosidade será vigorosa, constante e genuína, iluminando tanto sua existência quanto a daqueles privilegiados que encontram seu caminho. Não oculte sua luminosidade. Frequentemente experimentamos a necessidade de demonstrar nosso mérito, fundamentar nossas decisões ou esclarecer os motivos pelos quais pensamos e agimos de determinadas maneiras. Habitamos uma sociedade que demanda explicações, comprovações e validação permanente, como se nosso talento excepcional, seja ele artístico, intelectual ou emocional, necessitasse de autorização para ser reconhecido. Contudo, a realidade é que você não tem obrigação de justificar sua excepcionalidade para pessoa alguma. O talento excepcional, em sua natureza fundamental, representa uma manifestação singular do seu ser. Ele surge da sua originalidade, da perspectiva única com que observa o mundo, das concepções que somente você pode conceber. Buscar constantemente explicá-lo ou validá-lo equivale a tentar enquadrar uma criação artística em uma moldura, para que outros a reconheçam. Porém, a arte verdadeira comunica por si mesma, ainda que poucos a compreendam imediatamente. Os pensadores estoicos priorizavam a originalidade sobre a aprovação externa. Eles nos recordam que não carregamos responsabilidade pela compreensão alheia, apenas pelo que fazemos com o nosso potencial. Marco Aurélio afirmava que devemos nos dedicar a cumprir nossa missão e viver virtuosamente, sem nos preocuparmos com opiniões externas. Quando você procura justificar sua excepcionalidade, acaba desperdiçando tempo e energia que poderiam ser investidos no seu desenvolvimento e na expressão autêntica de si mesmo. Essa necessidade de esclarecimento frequentemente origina-se do receio de ser rejeitado ou incompreendido, um temor compreensível, mas que pode se converter em uma limitação. A verdadeira liberdade reside em reconhecer que você não necessita da validação externa para ser íntegro.
Sua luz interior, seu dom, sua perspectiva são legítimos e preciosos, mesmo quando passam despercebidos ou são questionados. Buscar incessantemente aprovação pode resultar na diluição da sua essência. Você passa a modificar suas ideias, sua comunicação, até mesmo seus objetivos, para se adequar a padrões alheios, perdendo a originalidade que constitui sua força. É fundamental recordar que muitas das maiores inteligências da história foram incompreendidas em suas épocas. Suas ideias transformadoras só obtiveram reconhecimento posteriormente, pois o talento genuíno transcende o imediatismo da opinião pública. Epicteto ensinava que devemos nos concentrar naquilo que depende de nós, nossas ações, pensamentos e escolhas, e aceitar serenamente o que não podemos controlar, incluindo o julgamento dos outros. Quando você se liberta da necessidade de justificar sua excepcionalidade, cria espaço para criar e viver com maior leveza e autenticidade. Você se concentra em desenvolver seu potencial sem distrações, mantendo o foco naquilo que verdadeiramente importa. Essa atitude fortalece sua segurança e sua tranquilidade interior. Você conhece sua identidade, reconhece seu valor e não se deixa abalar por críticas infundadas ou incompreensões temporárias. Sua excepcionalidade não necessita ser comprovada, ela precisa ser vivenciada. E ao viver plenamente quem você é, você motiva outros a fazerem o mesmo, mesmo que inicialmente poucos compreendam. Portanto, permita-se ser você mesmo sem explicações, sem justificativas. Abrace sua luz, sua criatividade e seu poder único. Sua excepcionalidade é uma chama que não necessita de aprovação para iluminar. A luminosidade incomoda quem habita nas trevas. Possuir uma luz interior vigorosa e autêntica constitui um ato de bravura. Brilhar com originalidade e viver segundo seus princípios naturalmente atrai atenção, e nem sempre essa atenção é favorável. A verdade é que a luminosidade que você carrega pode perturbar quem se encontra aprisionado em suas próprias trevas. Quem habita na sombra, seja da incerteza, da inveja, do temor ou da insegurança, frequentemente se sente ameaçado pela força alheia. A presença de alguém que caminha firme em sua verdade pode servir como um espelho desconfortável para quem ainda não descobriu seu próprio percurso. Esse desconforto pode se manifestar através de críticas, julgamentos ou tentativas sutis de desestabilização. Quando você se mostra íntegro, seguro e fiel a si mesmo, pode despertar reações incômodas nessas pessoas que muitas vezes tentam diminuir seu brilho para aliviar suas próprias angústias. Isso não reflete seu valor, mas a fragilidade delas. Os estoicos já compreendiam que a vida está repleta de desafios externos, incluindo o julgamento, a crítica e a resistência daqueles que não desejam ou não conseguem aceitar seu crescimento. Marco Aurélio ensinava que o melhor é manter a serenidade diante dessas adversidades, pois o que incomoda os outros não é sua luz, mas o contraste que ela cria com a escuridão que eles escolhem habitar. É importante compreender que essas reações fazem parte natural do processo e não constituem uma falha sua. A sombra tenta resistir à luz porque teme a transformação, o desconhecido, a mudança. Essa dinâmica pode se manifestar de várias formas. Comentários maliciosos, sabotagens discretas, desconfiança velada, silêncios hostis ou até mesmo o distanciamento. Todas são tentativas conscientes ou inconscientes de manter o status quo da escuridão. É natural ser afetado por essas atitudes, pois somos humanos e possuímos sensibilidade. Mas é justamente nesse momento que sua luz precisa ser mais forte e inabalável.
Ao reconhecer o padrão, você se fortalece e se protege. Compreender que a resistência dos outros está mais relacionada às próprias sombras do que a você é um passo fundamental para não se deixar consumir pelo desgaste emocional. Não se trata de ignorar ou se fechar para os outros, mas de não absorver o que não lhe pertence, preservando sua paz interior. Sua luz possui o poder de iluminar caminhos, não apenas o seu, mas também daqueles que estão ao seu redor. Muitas vezes, ela é a centelha que inspira transformação e crescimento. Porém, nem todos estão preparados para abandonar a sombra, e cabe a você respeitar esse tempo sem se deixar apagar. O estoicismo nos convida a focar no que está sob nosso controle, nossa atitude diante das dificuldades e aceitar com tranquilidade o que não podemos alterar. Assim, mesmo quando a sombra tenta se aproximar, você permanece firme e consciente de sua força interior. Manter-se fiel à sua luz é um ato de resistência e amor próprio. É reconhecer que sua autenticidade é um presente para o mundo, mesmo que nem todos saibam valorizá-la ou compreendê-la. Essa luz, apesar das dificuldades, cresce cada vez mais forte porque é alimentada pela coragem, pela verdade e pela disciplina. E é essa força que permite que você continue a brilhar mesmo quando tudo ao redor parece tentar extinguir seu fogo. Lembre-se, a luz incomoda quem vive na sombra, mas não é sua responsabilidade carregar a escuridão dos outros. Seu compromisso é com sua verdade e seu brilho, com o propósito maior que guia seus passos. Quando você escolhe brilhar mesmo diante da resistência, está inspirando transformação não só para si, mas para todos que cruzarem seu caminho. Portanto, não se deixe intimidar pelas sombras alheias. Mantenha sua luz forte, clara e constante. Ela é sua maior força e seu caminho para a liberdade. Mesmo nas trevas, escolha brilhar. Existem momentos na vida em que tudo ao redor parece mergulhar na mais completa escuridão, brilhando na adversidade, a força interior diante das tempestades. Quando os obstáculos se multiplicam, as falhas parecem definitivas e o amanhã surge repleto de incertezas. É compreensível experimentar fragilidade, desorientação ou mesmo desalento. São exatamente esses momentos que testam autenticamente sua luminosidade interna, oferecendo a chance de optar por irradiar brilho independentemente das adversidades. Manifestar luz em meio às trevas não implica rejeitar o sofrimento, desconsiderar a melancolia ou simular bem-estar. Representa, ao contrário, o reconhecimento da turbulência, a aceitação da própria vulnerabilidade e, simultaneamente, a determinação de preservar acesa a chama da esperança, bravura e capacidade de recuperação. Trata-se da decisão deliberada de impedir que fatores externos extingam sua energia vital interior. Os pensadores estoicos, que atravessaram épocas marcadas por conflitos, perdas e crises permanentes, captaram profundamente essa realidade. Marco Aurélio, figura emblemática do estoicismo, registrou que a existência humana consiste numa batalha contra aquilo que nos abate. Porém, essa batalha, por mais intensa que seja, constitui também o percurso para fortalecer o espírito e desenvolver a virtude. Ao optar por irradiar luminosidade, mesmo nas adversidades, você se transforma em um guia, inicialmente para si próprio e posteriormente para quem o cerca. Sua clareza independe da visibilidade do trajeto ou da ausência de turbulências. Ela emerge da fortaleza que você desenvolve internamente, do compromisso inabalável de prosseguir gradualmente, ainda que lentamente, ainda que exausto. As trevas possuem capacidade de tentar suprimir sua confiança, contentamento e sentido de vida. Podem trazer questionamentos, receios e desalento.
Contudo, cada pequeno ato de bravura, uma expressão encorajadora, uma resolução complexa, uma simples respiração profunda, representa um ato de resistência, um lembrete de que a luminosidade persiste mesmo quando aparenta estar ausente. Assim como as estrelas conseguem reluzir exclusivamente no firmamento mais sombrio, sua luz interior pode atingir máxima potência nos instantes mais desafiadores. Esse brilho não emerge do bem-estar, mas da superação, da batalha e da escolha consciente de permanecer autêntico consigo mesmo. Desenvolver essa luminosidade na adversidade demanda disciplina, perseverança e autocompreensão. É uma prática cotidiana de nutrir a esperança, mesmo quando tudo incentiva a desistência. É aprender a aceitar o inalterável sem perder energia para atuar onde é possível intervir. A resistência, tão valorizada pelos estoicos, é precisamente essa habilidade de manter-se sólido, de se reerguer após cada queda, de converter o sofrimento em conhecimento e desenvolvimento. É compreender que experimentar medo, tristeza ou dor não constitui fraqueza, mas componente da trajetória humana, e que o verdadeiro brilho nasce na coragem de prosseguir, apesar dessas experiências. Epicteto instruía que o domínio reside em nossas decisões e posturas, não nas situações externas. Portanto, mesmo quando não conseguimos controlar a escuridão que nos envolve, podemos escolher nossa resposta, com receio paralisante ou com luz orientadora. Essa luminosidade, mesmo discreta, possui potencial transformador. Ela desperta a esperança, revela possibilidades e desvenda caminhos anteriormente bloqueados. Essa transformação inicia dentro de você, no compromisso diário de brilhar, mesmo sem garantia de reconhecimento ou resultados imediatos. Lembre-se, ninguém está protegido da escuridão. Todos enfrentamos períodos difíceis. O que distingue aqueles que vivem com tranquilidade e propósito é a capacidade de manter sua luz acesa, mesmo quando o mundo parece querer extingui-la. Portanto, transforme sua luminosidade em compromisso inabalável. Que ela seja sua força nas dificuldades, sua orientação nas incertezas e seu consolo nos momentos de isolamento. Sua luz representa sua essência, seu poder e sua liberdade. Não permita que qualquer escuridão, por mais intensa que seja, ou tenha força para apagá-la. Irradie com toda a sua intensidade, mesmo na noite mais profunda, pois é na escuridão que o autêntico brilho se manifesta. É você quem determina quanto deseja iluminar seu trajeto. Espero genuinamente que esta reflexão tenha sido valiosa. Quero cumprimentá-lo sinceramente por ter permanecido até este ponto e concluído a leitura. Isso demonstra seu desejo de crescimento pessoal. Se apreciou o conteúdo, compartilhe suas impressões. Caso não saiba o que expressar, simplesmente manifeste gratidão. Assim compreenderei que acompanhou até o final. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, o que aguarda? Una-se a nós agora. O estoicismo oferece inúmeros ensinamentos como este, aplicáveis ao nosso cotidiano. Encorajo você a continuar explorando essa filosofia. Deixo disponível conteúdo adicional repleto de sabedoria estoica para que prossiga aprendendo. Até nosso próximo encontro.